Vocês estão ouvindo um cachorrinho aqui? Não tô não. Aqui tem um cachorro. Olha aí. Não estão ouvindo? Agora sim. Eu ouvi. Pois é, esse cachorrinho só late em dia de podcast, né? Ele começa agora, ele vai até meia-noite. Vai até meia-noite. Vai com o cachorro mesmo. Tá vendo? Só que quando isso vai se ampliando em termos de percepção de... Desculpa, pessoal. Você tá aí ainda, né? Desculpa aí. Tranquilo. É o cachorro? Não é o cachorro, não. Foi a cadeira mesmo. A cadeira escorregou aqui. Por isso que eu fiquei com medo. Falei, ixi, o Roberto foi pro chão já. Usar a criatividade agora, não sei você, Vitor, mas eu não funciono muito com pressão, não. Quem funciona bem sob pressão é a bisnaga, né? Isso. Está começando mais uma edição do podcast Espiritualidade Cotidiana. Eu sou o seu apresentador, Luiz Calil Antunes, e junto com o meu colega Roberto C.P. Júnior, teremos uma conversa com cunho espiritualista sobre temas diversos do cotidiano. Hoje temos os convidados Vitor Diniz, que é publicitário, e Tátia Tainá, que é ilustradora, para conversarmos um pouco sobre criatividade. O Roberto está em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu, Calil, estou em Cotia, São Paulo. O Vitor não está muito longe daqui, está em Alphaville, São Paulo. E a Tátia está em Goiânia, Goiás. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa. Tudo bem com vocês? Olá, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí? Tá jóia. Bom, eu queria começar essa conversa fazendo uma pergunta aí para os nossos convidados. Eu queria saber de vocês o seguinte: criatividade é algo que a gente já nasce com ela, ou nasce sem ela, ou é algo que a gente pode adquirir? Quer falar primeiro, Tátia? Posso falar. Então fala, Tátia. Então tá bom. Então, eu acho que a criatividade, ela é inerente, assim, do ser humano. Então, eu acho que todo mundo tem. A criatividade se manifesta por diferentes aspectos, por exemplo, no meu caso, através da arte, né, do desenho. No caso de um vendedor, ele pode bolar uma estratégia de venda lá, super criativo, e vender o seu produto, né? E, assim, às vezes você está fazendo uma comida na cozinha, tem pouco ingrediente, você fala, vou misturar alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que a criatividade, ela tá em todo mundo, e ela pode também ser, tipo assim, evoluir. Então, você pode alimentar a criatividade também. Então, mas eu acho que está em todo mundo. Acho que todo mundo é criativo. Isso é uma coisa que eu acredito, Mas, por exemplo, você tem o dom de desenhar, não é isso? Isso. Você fez as ilustrações lá dos livros da Nina, ficou uma coisa assim encantadora, realmente. Agora, a pergunta é a seguinte: será que esse dom ele pode ser confundido com criatividade? Você pode ter o dom de desenhar, mas não conseguir criar alguma coisa criativa, vamos dizer, ou conseguir. Não seriam duas coisas diferentes? Sim, eu acho que são duas coisas diferentes, sim. Eu acho que sim. Mas eu acho que todo mundo tem, e é só... Aí tá, é descobrir pra que é, né? Realmente, é aquilo que você gosta muito de fazer, assim, tô pensando agora, né? Aquilo que você gosta muito de fazer, você geralmente é criativo naquilo. Entendi. Vitor? Eu acho que a criatividade, ela não é um dom. Ela é uma habilidade do ser humano ligada à nossa capacidade de inventar ou de reinventar alguma coisa. O dom, eu diria que é uma predisposição a algo criativo. Por exemplo, a Tati, ela tem realmente essa facilidade de desenhar. Tem pessoas que têm a facilidade de se conectar com a música, que conseguem entender a música de uma forma diferente das outras pessoas. Mas a criatividade, ela é uma técnica que pode ser desenvolvida por qualquer um, assim como qualquer competência. Então é possível praticar a criatividade. A gente aqui, por exemplo, na agência, a gente trabalha com profissionais de um departamento que chama Criação, que são técnicos e que nem sempre estão criativos. Né? Não é um botão que você aperta, eu vou desenvolver um projeto agora e vai sair um super projeto criativo. Aquilo demanda, às vezes, uma adaptação, uma referência ao momento que a pessoa tem. Agora, o dom, sim, ele é a predisposição que você tem para alguma determinada coisa. Tem pessoas que trazem isso para uma
mais conectadas à arte, outras que têm isso conectadas a uma desenvoltura de comunicação, e elas acabam sendo criativas na construção disso. Até a Tati comentou agora, como eu dei o exemplo de um vendedor, mas ela é uma habilidade e é uma capacidade que pode ser estudada, inclusive. O que você está falando é o seguinte, então, é que a pessoa pode ter uma propensão para fazer uma determinada coisa, e a criatividade ela pode adquirir a criatividade naquilo que ela faz. Eu tenho uma certa dúvida em relação a isso. Por exemplo, eu vi recentemente, aliás, vi hoje, né, oficinas de escrita criativa. Então tem curso, tem laboratório e tudo. Para mim, soa um pouco estranho isso, Vitor. A pessoa fazer um curso para escrever de forma criativa. Para mim, parece estranho. Soa estranho mesmo. Então, mas se você olha, por exemplo, um processo no caso de criação ali publicitária, que nem o Vitor estava comentando, uma maneira interessante de conseguir fazer as ideias fluírem é fazer o tal do brainstorming, que é você ir falando o máximo que você pode e tentar não inibir as pessoas em falar, para que aquilo ali, digamos assim, desentupa, né, os caninhos ali, né, a chaminé, para que saiam as ideias, para de repente comece a sair alguma coisa, né, Vitor? Não é? O brainstorm é mais ou menos isso, né? Ele é embasado em, além de você ficar jogando ideias ao léu, falando um monte de besteira, e dali você vai construindo uma ideia boa, mas basicamente é você alimentar aquele grupo de pessoas de informação, preparação, né? Então consiste no estudo de você preparar acerca de um determinado tema. E aí as pessoas que estão envolvidas nisso, com o papel de serem criativas, começam a... Mas eu acho que eu entendi o que o Roberto está falando. Você pega, por exemplo, a técnica da escrita. A pessoa tem que ter esse dom de escrever bem, de saber escrever, mas não necessariamente ela precisa ser sempre muito criativa, né? Então a gente acaba acho que é uma linha um pouco tênue a divisão entre a predisposição, o dom e a técnica da criatividade. Acho que a gente consegue o que me causa, exato. O que me causa estranheza é falar em técnica de criatividade. Isso também. Quando eu vejo esses grandes publicitários aí, seus colegas, Vitor, que faz às vezes um comercial que você não acredita de onde que o cara tirou essa ideia, né? Você fica encantado com aquilo. Eu não consigo ver a pessoa assim estudando, fazendo um curso, fazendo uma faculdade para poder ter uma ideia dessa. Ela se conectou em alguma coisa aí, sei lá, em outros pensamentos, imagino eu. Do ponto de vista fino, com certeza. Certo. Existem então processos também de inspiração para você conseguir se conectar, mas também existem processos de desinibição também, que é o que eu estava pensando quando eu comentei do brainstorming. Acho que envolve um pouco você não se restringir no que você vai falar, de repente no que você vai dividir, porque eu entendo que alguns processos ali de restrição acabam bloqueando a criatividade, pelo menos é a impressão que eu tenho. Sim, eu também tenho essa impressão. Quando o tema é livre, o meu processo criativo, eu sempre busco alguma coisa que tenha a ver com aquela pessoa que encomendou a obra, o trabalho. Então, por exemplo, ele não me deu um tema específico, ele não falou assim, eu quero sobre flores, mas eu vou ver o que aquela pessoa gosta, eu vou dar uma olhada no Instagram dela, pesquisar mais ou menos o que ela gosta, para eu poder partir de um ponto, assim. Então, quando o tema é livre, eu faço meio que um estudinho sobre aquela pessoa, para ter uma coisa que tenha a ver com ela, né? Eu fazer um trabalho que vai agradá-la. E quando tem um tema, né, aí você vai pesquisar, você vai estudar, você vai trabalhar em meio que fazer releituras, porque eu acho que o criar também é uma coisa muito complicada. Tem tanta coisa nova, você criar em cima, né? Aí eu queria só, assim, esclarecer, né, essa coisa da técnica, que é uma palavra um pouco, às vezes, dura demais para uma coisa... É um pouco ríspida. É um pouco ríspida demais, mas, assim, para esclarecer. O fato de você descansar, conseguir desconectar os seus pensamentos. Tem pessoas que levam para o lado da meditação, mas eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que basicamente você tentar parar um pouco de pensar. Isso é um processo que te ajuda a se conectar com alguma coisa que de repente vai te trazer uma luz para aquela ideia. Outro processo é você começar a colocar as coisas no papel.
Então às vezes você está no carro, você tem uma ideia que ela não se formata em cima daquilo que você está trabalhando ao longo daquele tempo, você vai começando a colocar aquilo no papel tal, e depois em algum momento você vai compilar tudo aquilo que você foi tendo, aqueles diferentes vislumbres em diferentes momentos. Outro é você não ter o medo de falar besteira, de errar, que é o que o Khalil falou no começo, que é o brainstorm, você ficar falando um monte de coisa e de repente, em cima de alguma ideia boba, você consegue evoluir para uma ideia não boba, para uma ideia boa. E a prática, né? Criar, né? Desenvolver, todo mundo que trabalha de alguma forma ligado a isso vai tendo mais facilidade de fazer. Então, não é acho que a palavra técnica talvez ela não retrate o que eu quis dizer naquele momento, mas é um método de você... É um método ficar mais compreensível. É a musculatura? É um método para que você consiga exercer esse papel, que é ser criativo, de uma forma mais adequada, né? Sim. Isso é um aperfeiçoamento contínuo, imagino eu. Aí eu acho que eu já consigo entender. Você tem aquela propensão, tem aquela habilidade e você consegue se aperfeiçoando no seu trabalho. Eu estava comentando, Vitor, com o Roberto, com o Khalil antes, que essa semana começou a aparecer muita coisa sobre criatividade no Instagram, e eu fiz um treinamento na escola onde eu trabalho. Então, a gente trabalhou com essa temática de criatividade e tal. Trabalhamos até com design thinking, né? Que é mais ou menos parecido com brainstorm. Eu vi, então, dessas coisas que foram aparecendo, né? Eu vi hoje no Instagram da psiquiatra Ana Maria Beatriz, onde ela falava sobre criatividade. Um post pequeno e tal, e um dos comentários que estava no post dizia assim: aprendi que ser criativo é olhar o que todo mundo olha e ver o que ninguém viu. Eu achei interessante esse comentário. Acho que ilustra um pouco essa questão do ser criativo. Eu lembrei de duas frases que eu li hoje, que eu estava dando uma olhada nesse assunto. Uma é do filósofo alemão chamado Erich Fromm. Ele fala o seguinte: a criatividade exige a coragem de deixar as certezas de lado. E a outra diz o seguinte: a desobediência, essa aqui está um pouco forte, né? A desobediência é uma virtude necessária à criatividade. Quem disse isso foi Raul Seixas. Beleza. A gente pode traduzir isso de uma forma assim, sair um pouco da caixinha, né? Da caixa. Isso, foi isso que eu vi, exatamente. Então, a desobediência eu já levo para esse lado, porque senão você acaba não conseguindo ser inovador. A criatividade está muito ligada à inovação, né? Você reinventar. E nem sempre precisa ser uma coisa nova, ninguém precisa estar o tempo todo inventando a roda, mas como que você pode adaptar e dar a cara. Aí eu vou pegar um gancho para dizer o seguinte: aí no meu caso aqui, né, que trabalho numa área que a criação é fundamental para o resultado, a gente tenta sempre, como que a gente vai trazer um pouco de beleza para isso? Como é que a criatividade pode ser associada ao belo, né, para despertar nas pessoas que ainda têm um pouco de sensibilidade para isso, que estão acordadas para olhar isso? Como que a gente pode ser criativo nesse sentido? Então, a arte é uma das manifestações, né? E a arte ela é muito ampla, ela se manifesta em diferentes aspectos, mas como trazer isso para... A gente está falando de criatividade, ser criativo e tal, e às vezes, como que a gente vai construir essa criação de uma forma bonita? Acho que isso você consegue quando você encanta. Quando você encanta. Você falou de trazer a beleza e da arte, quando alguma coisa encanta, seja na música, na escultura, pintura, desenho, escrita, eu acho que você conseguiu atingir esse objetivo seu aí, Vitor. Aqui também depende também de onde você busca a sua inspiração, né? De que tipo de evento que houve na sua vida, onde você está olhando, para onde você está mirando, né? De onde você bebe, qual a sua fonte. Eu me lembro de uma vez que eu estava no trabalho, estava trabalhando ainda na Cato, que é uma empresa de internet. Estava no momento ali no break, estava num canto, e um amigo meu estava me mandando pelo WhatsApp uma conversa que ele estava tendo ali com a namorada dele naquele momento, que estava saindo uma briga. Ele estava me mandando um monte de print ali, de todo um histórico de conversa longo. E dava para poder perceber a angústia que ele estava passando em discutir com a pessoa e aquele
aquele desespero de que as coisas não fazem sentido e tentar revelar o que precisava ser revelado. Nossa, mas aquilo foi tão difícil que naquele momento ali, conforme eu estava acompanhando aquilo, me veio à minha mente, assim, uma letra de música, que na época eu estava tentando voltar a mexer com música como um passatempo. Aí eu escrevi uma música que eu não vou cantar aqui ela, obviamente, mas era só o título dela. Dar uma palhinha aí pra gente. Só o título dela é Entre o Desespero e a Redenção. Era uma coisa assim. Uhum. E eu não vou cantar porque eu não gosto de cantar essa música, porque eu não gosto muito da sintonia que essa música traz, porque traz exatamente essa questão da aflição, o ápice da aflição antes de que as coisas possam se revelar como elas efetivamente são. Então, naquele momento, a minha inspiração foi aquela conversa que ele me mandou, que reverberou em mim, por ter também passado por momentos de dificuldade em relacionamento, momentos de angústia, né, de agonia. Então, vai um pouco de onde você está bebendo também, qual é a sua fonte ali. Por isso que eu penso que inspiração também é uma questão bem curiosa nesse processo todo de criatividade. Eu costumo, essa questão da inspiração, da fonte, eu costumo fazer uma brincadeira, uma analogia com a galera, né, com a equipe, assim. Eu imagino um rádio, né, que você tem várias estações. Então, se você está querendo se conectar, se você está querendo criar alguma coisa por esse caminho, você precisa se conectar naquela frequência. Não adianta que, se você estiver na outra frequência, não vai chegar ali naquele rádio, naquele aparelho de rádio, não vai chegar nada daquela cor, ou com aquela forma, ou com aquele aspecto. Porque você está naquela frequência, vamos lá, frequência verde, só vai receber coisas verdes. Você tem que se conectar naquele. Então, acho que essa inspiração e essa fonte é um pouco disso também, de você conseguir encontrar o caminho para se balizar naquilo que você precisa criar, né? Isso. E aí, para amarrar o que eu estava falando há pouco sobre a beleza, e o Roberto comentou, né, do encantamento, tem um escritor inglês, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas a frase que eu sei, que me marcou muito, é: a arte verdadeira situa a beleza em todo lado. Bom, agora eu preciso falar. Você falou uma coisa importante. Aliás, eu estava com o multi ligado aqui, falei, e ninguém me deu bola, né? Então agora. Não, está tudo quieto. A gente não escutou. Agora que eu vi. Mas tudo bem. Você falou de beleza. Repete a frase de novo, Vitor. Eu não lembro o nome do escritor, eu sei que ele é em inglês. A arte verdadeira situa a beleza em todo o lado. A arte verdadeira e beleza são quase sinônimos. E aí a gente entra num terreno meio perigoso, que o Khalil disse que a gente tem que enfrentar. Eu acho que existe arte que não é verdadeira, que não tem nada de bonito, que não tem nada de belo. E aí, Vitor, eu imagino o seguinte: para você trazer beleza no seu trabalho, a Tati, você não pode fazer uso só do raciocínio, da cabeça. Tem que usar o coração, tem que usar a intuição, e aí sim, aí aquilo flui e sai umas coisas lindas, maravilhosas, que encantam, que preenchem a alma. Pronto, falei. Exatamente, é isso aí. Isso mesmo. No caso da Tati, eu vou julgar, então, se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que é mais fácil porque ela está muito ligada à arte mesmo. Então, ela vai buscar isso. Às vezes, a gente tem aqui um briefing muito fechado. Para mim, eu acho que eu sou um pouco privilegiada mesmo. Ainda mais que a minha temática, ela acaba se voltando para o infantil, né? Então, é só o lúdico, é só o bonitinho, é o agradável. Então, para mim, eu sou privilegiada nisso aí, viu? Realmente. Você já parte de uma base ali que é tudo bonitinho mesmo, né? Já é tudo... Isso. Porque o infantil, né? Ele te permite isso, né? Você está entrando nesse universo mais infantil, você tem como se aprofundar um pouco nessas formas mais bonitas, nesse ambiente, né? Que está ligado ao que as crianças estão conectadas, né? Essa coisa fina que as crianças estão envolvidas. Isso, exato. Agora, você sabe que eu estava conversando com o Khalil antes, nós fizemos quase que um podcast antes aí pelo WhatsApp sobre esse assunto aí. E agora eu vou fazer uma provocação para o Khalil aqui. Khalil, oi. Insere nesse assunto aqui de bloqueio criativo a questão do dogma. Dogma. A questão de dogma, assim, pensando
coisas que podem bloquear a criatividade também bloqueiam, de certa maneira, a expressão autêntica da pessoa e a capacidade dela se movimentar de modo genuíno ou de modo livre naquele assunto, naquele tema ali em particular. E como isso também acaba se repetindo quando o assunto é religiosidade ou a própria espiritualidade da pessoa, que quando você tem um bloqueio na capacidade de conseguir se movimentar naquele conceito, você acaba inibindo a expressão do espírito, o movimento do espírito ali daquela pessoa, né? Que aí seria a ideia de dogma. Então, penso nisso porque eu tenho também as minhas dificuldades criativas. Tenho os meus próprios dogmas criativos ali que me impedem, por exemplo, de tentar passar mais tempo ali nesse meu hobby de música. Eu consigo ir só até um certo ponto, que depois de um certo momento ali, eu acabo, sabe quando você tenta polir demais uma peça ou tentar trabalhar demais e ela fica sem graça? Ela perde aquela beleza e fica uma coisa muito dura, muito quadrada, muito retinha. Então eu tenho isso e vão dos meus dogmas internos ali, no caso de expressão artística, da minha capacidade de conseguir fazer isso. Então, quando vai para a questão de percepção de mundo, aí o que bloquearia seria o dogma, né, que também te impede de conseguir ir para frente. É desse ponto aí que eu estava conversando com o Roberto, tentando fazer esse paralelo, né? Eu achei muito profundo isso, porque o dogma realmente é um bloqueio do espírito. E o espírito, se ele consegue atuar, ele traz beleza na atuação dele. Ele traz beleza, traz aquilo que o Vitor falou. E se tem alguma coisa que bloqueia o espírito, seja um dogma de que tipo for, né? Não precisa nem ser nem religioso, como o Calil falou. Bloqueia a atuação mais interior, mais íntima, atuação espiritual, e aí só sai coisa de cérebro. E coisa de cérebro, olha, Vitor, cansa muito, viu? Cansa. E veja como isso é amplo, né? Porque o dogma, na verdade, qualquer massificação do teu cérebro, né, daquilo que você bloqueia os canais de comunicação, como a gente estava falando agora há pouco, faz com que você não escute a sua intuição. Exatamente. E aí, sem a intuição, você não consegue trazer a beleza, né? Isso mesmo. É esse ponto. O processo criativo, ele tá ligado intimamente ao intuitivo. Então, você consegue passar através do que aquilo que você está conectado. Uhum. Tati, com você acontece assim de você estar pensando, vamos pular um tema livre para você e de repente dá um estalo, você fala assim, é isso, eureka, e vai lá. É isso. Acontece isso? Acontece. Agora, eu não sei descrever esse momento, assim, sabe? E às vezes eu nem tenho muita noção do que está acontecendo. Nossa, né? Mas realmente, às vezes eu não tenho muita noção. Eu chego, tenho uma coisa na minha cabeça e aquilo vai mudando e quando eu vejo tá outra coisa. Tem vários trabalhos meus que eu pego e eu falo assim, gente, eu que fiz isso mesmo, sabe? Nossa, mesmo? Eu falo, nossa, eu nunca ia conseguir fazer isso de novo, assim, sabe? Então, isso acontece, assim. Então, não sei, existe um momento eureka, assim, mas eu não sei nem dizer quando isso acontece, como acontece, também não sei. Então essa criatividade assim que surge assim de estalo, ela vem e vai também, é isso? A ponto de você achar que eu não sei como é que eu fiz isso, assim. É isso mesmo? É isso mesmo. Interessante, né? É isso mesmo. Algumas vezes não, né? Algumas vezes você consegue passar tudo, mas em outras eu fico mesmo falando, uau! E não conseguiria fazer de novo, assim. Isso é muito legal. Não sei se vocês sabem, mas os compositores, né, de música, às vezes eles não vem aquela inspiração momentânea e que se ele não, naquele exato momento não consegue traduzir isso, aquilo vai embora. Depois interessante isso, Vitor. Ele não consegue mais trazer aquilo de volta. Isso é muito, muito engraçado. Eu já presenciei isso várias vezes. Vocês estavam falando agora exatamente dessa questão de aproveitar aquele momento, né, aquela oportunidade para poder conseguir pegar a criatividade, né, aquela expressão intuitiva. E eu estava lembrando do livro da escritora do Comer, Rezar e Amar. Ela escreveu um livro depois sobre criatividade. Tá? O nome do livro é A Grande Magia, que ela fala Vida Criativa Sem Medo, da Liz Gilbert.
E ela fala de algumas coisas bem interessantes, bem interessantes. Inclusive da parte que ela conversou uma vez sobre criatividade com uma poetisa, e essa poetisa, ela escreveu o poema de trás para frente, que começava, ia pelo fim e depois até o começo, como se ela tivesse pegado o tigre pela cauda e depois ia puxando até chegar na cabeça. Mas é uma coisa que passava e naquele momento a pessoa tinha que se conectar com aquilo ali para escrever. Então, é um livro bem interessante nesse sentido. Tudo bem que ela acaba criando um pouco de uma aura mística em cima disso, né, para poder criar todo um frisson durante o livro, mas tem coisas que eu achei bem interessantes, assim, do que ela comentou. Quando a gente fala de arte, né, se para analisar a história, essas pessoas mais conhecidas, né, pegar, por exemplo, na música, um Beethoven, ou então um Thomas Edison, né, que foi um inventor, em algum momento eles foram chamados de loucos, né? Uhum. Em algum momento eles foram entendidos assim, porque eles trouxeram coisas, muitas vezes não conseguiram retratar aquilo da forma certa, né? Você tem pessoas aí na história, na arte e tal, alguns morreram de overdose, né? Como diz a música, outros não, mas isso é muito comum, isso é muito, você enxerga isso até Henry Ford, está me vindo vários nomes aqui na cabeça, Galileu, o próprio Einstein, né? Você parar para pensar, quase todos eles foram entendidos como loucos em alguma fase, né, da história deles, né? Por que será, né? Eu acho que é porque se destacaram da massa. Isso. Exatamente. Exato. E o que se destaca incomoda. Né? Geralmente o novo incomoda. assusta, né? O novo assusta. O novo assusta. Bem interessante. Se o ponto de inspiração da pessoa for realmente um ponto bem diferente, ela vai acabar se destoando ao ponto de ser considerada meio doida mesmo, com um parafuso a menos, né? E vamos combinar que quanto mais distante está essa fonte, realmente mais desconectada do mundo padrão das pessoas, essa pessoa precisa estar, né? Ela precisa ter essa desconexão, senão ela não consegue chegar muito longe, né? Por isso que você não vê tanta gente tão criativa na parte de engenharia, né? Você estuda muito como as coisas funcionam, não? O funcionamento da matéria, da termodinâmica. Aliás, nem é bem visto isso, né, Calil? Não mesmo, né, Roberto? Mas olha que curioso. Eu sou engenheiro, eu sei disso, né? Engenheiro criativo não é muito bem visto. Vai ser arquiteto, então, não engenheiro. Exatamente. Tá vendo? Mas eu ia dizer justamente isso. Olha que coisa curiosa. O engenheiro ele é muito técnico, não é muito criativo. Mas se você parar para olhar uma coisa, as formas, né, muitas vezes uma ponte gigantesca, ele trouxe aquilo de algum lugar, né? Foi buscar aquilo veio de algum lugar, né? A gente sabe que tudo é transformado, né? Não chega do nada. Então, assim, por mais que seja muito técnico, mas alguma inspiração a pessoa tem que ter. Em algum momento desse processo, né? Sim, eu digo também que algumas coisas técnicas, elas também abrem espaço para um trabalho, de certa maneira, criativo. Eu trabalho com software já há um bocado de tempo, né, durante essa minha vida profissional, e trabalhando agora numa empresa menor, junto com o meu pai, que é o meu sócio, eu percebo que muitas vezes a gente encontra problemas ali que um cliente tem, restrições ali, dentro do problema que a gente quer resolver, a gente tem que dar um jeito de dar uma solução. Então existe um espaço também para ser criativo nesses pontos, que é o que meu pai costuma me dizer. Calil, o nosso trabalho ele envolve também um pouco de uma parte criativa, que você tem que dar um tempo para ela poder se aparecer. Muitas vezes ali não é na frente do computador quando você está com o problema que você vai pensar na solução. É você voltando para casa, no trânsito, ou você tomando banho, que é o tal daquela serendipidade, né, que é aquela palavra bonita que inventaram nos últimos tempos para poder falar exatamente para esse estado em que a pessoa está aberta para outras ideias, para estar um pouco mais receptiva, e ela está com um foco um pouco mais assim, não está pensando no problema em si, ela está fazendo uma outra coisa. Então ela consegue muitas vezes se conectar quase que sem querer, porque ela está pensando, ela está mergulhada naquilo ali, mas ela não está pensando diretamente. O Einstein falou isso, né? Não sei as palavras exatas, mas ele falou que se ele pensar 5 vezes num problema, ele não consegue resolver. Se ele para de pensar, a resposta vem. Alguma coisa assim, ele disse. É basicamente o que você está falando aí também. Sim. Voltando para aquela questão inicial da prática, né, do método,
Uma delas é essa. Às vezes você não tenta solucionar mais aquilo, deixa de lado, vai dormir, no dia seguinte você acorda com a solução. Isso, às vezes até no sonho, às vezes até no sonho, né, Vitor? Ou com a ideia, ou com a ideia pronta, né? Não tá vindo a ideia agora, então esquece, vai dormir e de repente no dia seguinte a ideia veio. Agora só uma coisa, que isso aqui eu posso falar de caso pessoal. Às vezes você tem uma ideia assim que vem do nada, que a gente discutiu aqui, e se você teve essa ideia de manhã, a hora que acordou, não esqueça de anotar, porque isso. Olha, se você... que boa ideia, tá? Vou dar mais um cochilo aqui, depois eu estico. Nunca mais você consegue trazer de volta, ainda mais depois de uma certa idade, eu acho, né? Você tem que anotar ali do lado. Aí quase que aquela do compositor que eu falei, né? Que se ele não conseguir colocar naquele momento aquilo que ele sentiu, depois ele já perdeu. Sim, sim. Isso acontece também muito com comediante, pelo que eu andei averiguando nos últimos tempos, escutando podcast, vendo essas pessoas falarem. Eles pensam, no momento que vem a piada, eles têm que parar e anotar. Porque é certeza que passou um tempo depois, ele não vai lembrar direito, não, vai esquecer a palavra, o tópico, ou de repente o tema, ou a expressão específica que causava a risada. Exatamente. Tem que aproveitar o momento mesmo. Ele perde o leitmotiv ali e não consegue mais. Também uma coisa que eu observei em termos de processos criativos é que, de vez em quando também, digamos assim, alguma restrição ele pode te ajudar a dar um pouco de forma, para não ficar uma coisa líquida demais que simplesmente acaba escorrendo pelos cantos e acaba não enchendo recipiente nenhum. Não sei se vocês também têm alguma coisa disso. Profundo essa do recipiente. Bom, eu tenho uma experiência pessoal quando eu me atrevi a escrever um romance e eu pude vivenciar aquele clichê de que todos os autores de romance dizem, né, que depois de um determinado momento ali da história, a história vai sozinha. Né? E eu senti nitidamente isso. Chegou um momento que parecia que eu estava simplesmente olhando pela escotilha de um navio, vendo acontecer as coisas, e eu ia escrevendo o que estava acontecendo. Os personagens iam decidindo o que fazer. É muito interessante isso. Aí eu lembrei o seguinte, gente, quando você se aprofunda no assunto, esse seu pensamento cria formas. A gente sabe disso. Da literatura do Grau, que o pensamento tem formas. E se você alimenta aquelas formas, ela pode pegar, ela pode receber formas análogas, né, que reforçam aquela forma inicial, e aí você recebe, da forma inicial que você criou, você recebe uma forma mais intensificada em alguns aspectos. Então, eu pude observar isso com personagens que tinham determinadas qualidades, características, que depois reforçavam uma, diminuíam os outros, e parecia que eu não tinha nada a ver com aquilo. Foi uma coisa assim tão interessante que eu escrevi um epílogo, eu conversando com os personagens, entendeu? Falando muito legal. Legal. Isso aconteceu com outros livros que não esse do não, esse romance? Só aconteceu com romance. Só aconteceu com romance. Os outros livros, assim, mais de pesquisa, nunca senti nada assim, caminhar sozinho, não. Foi ali na luta dura mesmo, ali, de muita mais transpiração do que inspiração. Se a pessoa tem um trabalho criativo e tem uma pauta específica, né? A pessoa está numa banda específica de metal, por exemplo, nunca que ela vai conseguir compor um chorinho. Às vezes acho que nem a pauta, às vezes a frequência mesmo que ela tá, né? A gente vive numa situação no dia a dia que nem sempre é possível você se conectar nessas frequências, né? Mas belas, vamos dizer assim. Sim. Você falou uma coisa interessante, Vitor. O que você está dizendo, se eu estou entendendo bem, é o seguinte, que a pessoa ela tem a capacidade, ela tem essa possibilidade, fica impedido pelo ambiente externo ali a ela. Quer dizer, ela teria que ir para um outro lugar. Então, não adianta ela querer se abstrair, então, pelo que você está falando. Não vou dizer ir para outro lugar, mas fazer um esforço muito grande para conseguir neutralizar algumas coisas, sabe? E conseguir se conectar. A gente tem que estar uma atenção, um estado de alerta que nem sempre a gente consegue hoje na velocidade das coisas, do trabalho e da vida, em que isso quando a pessoa tem isso para agregar, para trazer. Meu. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo a sensibilidade andando lado a lado com tudo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Tem pessoas que passam do lado de uma árvore, de uma planta linda e não vem a beleza. O que está faltando? A sensibilidade para isso. A mesma coisa acontece com a música. Então, hoje em dia tem tantas manifestações artísticas, né? Principalmente na música, de coisas feias e outras tão bonitas que as pessoas não conseguem perceber, não conseguem notar. Então, acho que a sensibilidade, né, a intuição, esse lado mais fino, ele tem que estar latente no ser humano para que você consiga entender essas coisas, para que você consiga perceber e notar. E isso na arte, né, em todas as suas manifestações é muito presente, não só do autor, do compositor, daquele artista, mas do receptor também. Sim. E curiosamente, essa semana eu tive um pouco dessa vivência de sensibilidade ao ter feito home office por um dia e meio, que eu pude ficar em casa, tranquilo, lá em Embu das Artes, trabalhando ali, escutando passarinho, completamente tranquilo. E foi exatamente esse um dia e meio que foi o suficiente para quando eu fui almoçar, no próximo almoço, num restaurante com televisão ligada, música tocando e gente gritando na mesa do lado, ser o suficiente para aquilo ali ser genuinamente incômodo, que eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. Eu pensei, caramba, um dia e meio de home office eu já estou desacostumado já. E home office em Embu das Artes, né? Home office em Embu. Então eu imagino também que essa questão da sensibilidade, ela vem também desse cultivo, né? De você estar disposto a também perceber o seu ambiente. Você está num ambiente que você constantemente está tentando esquecer do ambiente, né? Então você está menos sensível ao seu entorno, né? Eu acho que também, eu imagino que anda lado a lado essas coisas. E é difícil, né, você produzir assim, né? O Vitor pode falar melhor sobre isso, né? Trabalha numa agência e tal, e muita gente ali junto. Eu consigo até ter um ambiente mais tranquilo para poder criar, mas nunca precisei criar num ambiente assim, com pessoas tóxicas e tendo que ficar o tempo todo na defensiva e buscando, né, um ambiente mais tranquilo para poder trabalhar. E eu acho que numa agência isso deve ser constante, né, Vitor? Eu acho que não é só, né, a gente acaba aprendendo a lidar porque é tudo muito tóxico, né? Pressão ao tempo todo, né? Tem pressão de orçamento, pressão de prazo, pressão de dentro da minha empresa aqui, a gente não tem essa cultura de puxar o tapete de ninguém, mas do lado de lá, nos clientes, em outros lugares, você vê, né, como que as pessoas estão hoje. E isso gera uma tensão e algo muito negativo. Mas você aprende a neutralizar em alguns momentos isso e a todo minuto tá tentando trazer as formas, como eu vou dizer, a beleza, né, como eu estava falando no começo, né, a arte, como que você vai transformar isso? Essa seria a missão. Então, aí é difícil mesmo, mas a gente hoje, a gente não tem muita escolha, né? O mundo está de um jeito que a gente está mergulhado nele, está vivendo essa era e precisamos nos adaptar às condições que temos, né? Isso, exato. E o Roberto, acho que também é a mesma coisa, né? Porque quando você está escrevendo, não sei, Roberto, eu queria até ouvir uma curiosidade minha. Você primeiro deve ter um tema, deve ter uma inspiração e tal, mas o processo da escrita, ele deve, né? Aquela intuição que você tem, ela deve se transformar ao longo do livro, né? Eu não estou mais escrevendo livros, eu estou fazendo só posts, mas o processo é o mesmo. Geralmente eu tenho uma ideia do que eu quero passar, o assunto é esse, quero passar esse assunto. E aí eu coloco umas ideias básicas e aí eu vou desenvolvendo. Mas uma coisa importante, isso aí é algo que eu vi há muito tempo atrás e eu sempre usei isso e sempre funcionou. A hora que tiver pronto o seu texto lá, o artigo, a crônica e tudo, você não faz nada. Você pega a crônica e põe na gaveta e deixa lá. Deixa lá maturando, entendeu? Aí depois de alguns dias você tira de novo, pôr na gaveta é expressão, né? Você simplesmente não mexe no assunto. Você olha de novo, você consegue lapidar aquilo de uma maneira que, se você tivesse feito numa sentada, você não conseguiria.
E você sabe que isso acontece muito com a parte visual das coisas, né? Você está olhando, para aquilo, olhando, você não enxerga mais. Se você deixar, quando você olhar, você vai ver cor diferente que você não estava vendo, por exemplo. Forma diferente que você não estava vendo. Isso é muito curioso. E aí, pessoal, eu acho que eu estou satisfeito no ponto que chegamos ali, de capacidade de conseguir se inspirar, de se conectar na rádio correta ou na melhor rádio possível, também da capacidade de conseguir exercitar essa possibilidade criativa, né, e principalmente a expressão, né, conseguir canalizar isso de alguma maneira também, que acho que eu também estava falando um pouco de uma questão de técnica também, se poder deixar isso fluir. Eu particularmente estou satisfeito. Como é que vocês estão? Eu gostei. Acho que a gente conseguiu desenvolver bem os temas aqui. Falamos até de dogma, né? Que eu queria. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algumas palavras finais aí, palavras de fechamento. À tarde eu dei uma pesquisadinha nesse assunto. Eu achei algumas frases sobre criatividade que eu achei criativas, as frases, né? Então, eu selecionei 3 aqui. Então, uma é do jornalista húngaro chamado Arthur Kessler. Ele diz o seguinte: a criatividade é um tipo de processo de aprendizagem em que o professor e o aluno se encontram no mesmo indivíduo. Isso diz muito legal. Muito legal, né? Isso. Outro é uma pessoa chamada Charles Mingus, que eu não sei o que é, não consegui descobrir, mas ele falou o seguinte: complicar aquilo que é simples é lugar comum. Tornar simples o que é complicado é criatividade. É um músico de jazz. É um músico de jazz? Que interessante. Charles Mingus. E o outro é do senhor Albert Einstein. Que falou assim: criatividade é inteligência se divertindo. Que legal. Tá bom, pessoal. Gostei muito, viu? Foi muito bom. Eu vi uma boba aqui agora, enquanto vocês estavam falando. Ser criativo não é um hobby, é um jeito de levar a vida. E aí você pode, né, se aprofundar nisso como quiser. Então, beleza, pessoal. Gostaria de agradecer a disposição de vocês, a presença e a disponibilidade. Então, eu vou me despedindo por aqui também. Beleza, obrigada pelo convite. Precisamos, estamos aí novamente. Obrigadão mesmo. Eu também queria agradecer a participação. É bom saber que tem um canal aí como esse pra gente poder trazer um pouco de conteúdo e tal. E eu queria dizer pra você, cara, que você é um cara muito criativo. A criatividade é a inteligência de ser divertido. E você tem sempre uma sacadinha. Agora eu queria ver qual você vai ter. Não é? Também tô esperando. Calil, e agora? Isso daí é Urano em Sagitário na casa 3. Pessoal, obrigado pela presença, viu? Foi muito bom. Obrigado a ambos, viu? Eu vou ficando também por aqui. Eu sou o seu apresentador, Luiz Calil Antunes, e até a próxima. Gostou desse episódio? Dê um gostei e se inscreva no nosso canal e marque o sininho para ser avisado de novos episódios.